Olá, que bom que você está de novo aqui no canal do Cotidiano Quântico. Eu sou a professora Regina Ramos, sou uma estudiosa e estou fazendo então esse estudo da medicina chinesa. E para você que é inscrito, fica mais uma vez o meu agradecimento. E para você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva se você gostar desses conteúdos sobre a medicina chinesa. Então que você se inscreva, que você curta, que você deixe um comentário, porque tudo isso faz realmente o canal crescer. E é bom a gente levar esse conhecimento para outras pessoas que também estão precisando. Hoje o assunto é o medo na visão da medicina chinesa. Você tem medo de quê? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você tem medo de ficar doente, de ficar muito doente? Ou você já está com medo porque você teve um diagnóstico aí de alguma doença e aí agora você está cheio de medo de que isso seja muito forte, medo que você não vá superar essa doença? Ou será que você está com medo de uma falência, seus negócios não estão bons e aí você está com medo de falir? Ou qual é o seu medo? Vamos ver um pouquinho sobre o medo na medicina chinesa. Aqui está de novo o livro que eu estou usando agora e vamos ver aqui o que ela fala, o que a medicina tradicional chinesa fala do medo. Veja bem. O medo corresponde aos rins. Então, gente, olha, medo em excesso não é aquele medo que a gente tem, que é alguma preocupação. Claro, às vezes a gente tem medo mesmo é uma situação que nos causa medo. Eu estou falando daquele medo constante, daquele medo que apavora, daquele medo que quando a pessoa pensa, ela fica paralisada, ela fica assustada, o coração dispara. É desse medo que nós vamos ver, tá bom? Então fala o seguinte, o medo corresponde aos rins. O movimento de sopros característicos do medo é a prevenção do movimento do elemento água, porque o elemento do rim é a água. Então fala assim, o medo é uma emoção que corrói pouco a pouco a alegria de viver. O sentimento de pertencer com confiança à vida. Então, perde-se a confiança na vida. Ela mina a base atacando os rins, quer dizer, essa perda de confiança na vida, mina a base atacando os rins, que são a fundação, o fundamento da vida. Gente, na medicina chinesa, o rim, ele abriga a nossa essência, a nossa energia, os fundamentos da própria vida. Então fala, é a essência da vida, é a nossa energia ancestral, aquilo que a gente ganhou dos pais, que a gente trouxe dos pais, toda a hereditariedade dos pais e aquilo que a gente adquire, que é o Ti da vida, que é o que a gente adquire também por meio da alimentação, por meio da respiração, tudo isso é a essência da vida. E veja como é importante, porque nós recebemos toda essa carga, vamos dizer, essa energia forte de vida quando a gente nasce. E essa energia, essa carga que a gente traz de energia vital, de espiritual, essa essência que é o fundamento da vida, ela se abriga no rim, mas ela não tem recarga, não é reposta. Então a gente vai, durante a vida, a gente vai perdendo dessa energia e pode ir enfraquecendo os rins. E como é que a gente enfraquece os nossos rins? Justamente pelo medo, pelas preocupações em excesso, né? Mas o medo que é a emoção que corresponde aos rins. Então vamos ver.
Ser meticuloso e consciencioso, temer fazer mal, não estar à altura, cometer um erro. Então a gente não se sente à altura de alguma coisa. Ai, eu estou com medo de não me sair bem. Ai, eu estou com medo de não corresponder àquelas expectativas que as pessoas têm de mim, no meu trabalho, ou nos meus estudos, ou aqui no meu canal do YouTube. Ai, eu estou com medo, será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser rejeitada? Será que eu vou me sair bem? Então, esse medo, ele não é patológico. Ele só se torna patológico se isso se tornar obsessivo, né? Aí até paralisa. Então, assim, medo de errar, medo de não ser aceita, medo de que vão me criticar. Se isso for obsessivo, a pessoa para de agir, ela não consegue nem continuar fazendo aquilo que ela faz. E aí ela fala, mas se pouco a pouco todo o pensamento for ocupado pela apreensão de falhar, se o indivíduo temer constantemente que algo ruim ou perigoso vai acontecer, então é todo o funcionamento do mental que está perturbado. Já não há liberdade no pensamento, pois não se consegue destacar-se de suas inquietações, das quais se está sempre à espreita. O baço está incapaz de funcionar corretamente. No vídeo anterior, eu falei justamente sobre o baço, porque o baço é o órgão do pensamento. Então, como tem essa relação, se eu estou com medo, o meu rim vai funcionar mal, vai perder energia yin e energia yang, porque todos os nossos órgãos e tudo que existe tem esse equilíbrio de energia yin e yang, ela é permanente em tudo que existe. Então nós vamos perdendo essa energia que vai causando desequilíbrio, que vai consumindo a energia dos nossos rins, né? E aí ele fala, o baço está incapaz de funcionar corretamente, bloqueado pelas preocupações ansiosas. Mas o dano é mais profundo. O desgaste do baço aprofunda-se nos rins, que estão enfraquecidos por esse medo crescente. Os rins prejudicados, as essências perdem sua qualidade e os espíritos não mais podem estar presentes. Os espíritos não é fantasma, não. São os espíritos da vida, da essência da vida, das energias da vida. Então o indivíduo perde posse de si próprio, não se reconhece como si próprio. O medo torna o indivíduo incapaz de fazer retorno a si, a sua base e a sua origem. O medo se torna um medo de viver, pois a vontade de viver, ela própria, está minada. Então, como é que a gente pode superar esse medo? Medo da morte. Eu tenho algumas amigas minhas que têm a minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e que sempre me perguntam às vezes, Regina, você não tem medo de morrer? Não, eu não tenho medo de morrer, nenhum medo de morrer. Mas e aí? Eu falei assim, eu tenho uma forte espiritualidade, eu tenho certeza que a vida é eterna, que é só uma transformação, que a consciência ela não se perde, e que eternamente eu vou viver, né? Então eu não tenho medo da morte. Mas você não tem medo de ficar muito doente e aí for parar no hospital e ficar, né, aquela coisa toda que vai para UTI? Não, eu não tenho medo. Eu não tenho mesmo. Por quê? Porque tudo vai ser conforme tem que ser. Se tem que ir para o hospital, tem que ficar lá mal. Eu não penso nisso, entendeu, gente? Eu não ocupo o meu pensamento com essas coisas. Na hora vai ser tudo, vai ser o que tiver que ser e pronto. Agora, é claro que esses medos no dia a dia, esses pequenos medos, né? Eu tenho, claro. Então, por exemplo, assim, outro dia eu saí, eu não deixo o celular ligado, recarregando, né? Eu não gosto. Tenho medo de ter um curto-circuito, de acontecer alguma coisa. E outro dia eu saí, eu falei, deixei o celular. Eu voltei,
né? Por quê? Porque aí é uma prudência, aí não é medo, é prudência. Então, nós sermos prudentes, tudo bem. Agora, esse medo que paralisa, esse medo que a gente aumenta, né? A gente fica, ai, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que eu não vou dar conta disso? Medo de falhar, medo de não dar conta, aquele medo que corrói realmente a nossa alegria de viver. Esse deve ser combatido como? Com fé na vida. Com fé na vida, de pensar assim, tudo está no controle divino, tudo é para o meu bem, tudo é para o meu melhor. Ah, Regina, mas você vai morrer, e se você morrer, é porque a morte era a melhor coisa que podia acontecer. Então, se a gente pensar assim, soltar tudo isso, a gente se acalma e não fica sobrecarregando os nossos rins, porque o medo sobrecarrega os rins. Aí tem falhas no rim, vai ter cálculo renal, vai ter cólica renal e pode até morrer. Por quê? Porque os rins não deram mais conta disso, né? Desse medo todo. Bom, para você que ficou até aqui, o meu agradecimento. Que você deixe o seu comentário, se isso fez sentido para você, se você está gostando desses ensinamentos da medicina tradicional chinesa que eu estou passando aqui para vocês. Um grande abraço e meu muito obrigada.